Existe um provérbio árabe que diz o seguinte: se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá ferir você. As pessoas têm as suas vidas governadas por hábitos. Hábitos podem ser amigos interiores ou inimigos invisíveis e interiores. E como nós sabemos, o pior tipo de inimigo é aquele que você não pode ver. Eu sou Ivan Maia e essa é mais uma Semente de Vida. Quais são os hábitos que governam a sua vida? Desde criança, sem se dar conta, evidentemente, você começou a construir hábitos. Você sabia que o ser humano, tudo que ele fizer por 10 dias consecutivos, tende a se tornar um hábito? E que depois de formar um hábito, só há uma maneira de perder esse hábito? A única maneira de você destruir um hábito é colocando outro no lugar. Por exemplo, no meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, e no meu livro, eu falo sobre isso. Por exemplo, há pessoas que têm o hábito de criticar. A única maneira de você perder o hábito de criticar é colocando no lugar dele o contrário, que é o hábito de elogiar ou validar as pessoas. É muito importante que você entenda isso. Quais são os hábitos que governam a sua vida? A maioria das pessoas, elas são governadas pelos hábitos. Como eu disse, os hábitos, eles são inimigos invisíveis, inimigos interiores. Os inimigos interiores, eles são terríveis, catastróficos para a sua vida, porque eles se escondem e você não percebe que eles estão ali. E como eles se escondem no seu subconsciente, eles podem minar o seu sucesso, a sua alegria de viver, eles podem minar todos os resultados positivos que você quer e conduzir você para uma vida de fracasso e de destruição. A maioria das pessoas tem suas vidas governadas por hábitos negativos e vivem prisioneiras dos grilhões do fracasso. E elas não se dão conta disso. Elas simplesmente não percebem que isso está acontecendo. Claro, se você perceber que algo está te destruindo, imediatamente você tende a mudar. Mas o grande problema é quando você não percebe. E a maioria das pessoas vive escravas de hábitos terríveis, hábitos destruidores. Hábitos como procrastinação, que é deixar tudo para o outro dia. Hábito da descontinuidade, começam algo e não terminam. Hábito de ficar irritado por pouca coisa. Hábito de xingar os outros. Hábito de elevar o tom de voz e gritar. Hábito de ser ríspido com os outros. Ser mal educado. Ser grosso. Hábito de fazer cara feia. Hábito de ter mau humor. Dormir demais. Falar demais. Ouvir de menos. Hábito de se intrometer nas coisas dos outros, hábito de fazer perguntas cretinas e imbecis. Você sabe o que é uma pergunta cretina e imbecil? É uma pergunta invasiva, uma pergunta fora de contexto, uma pergunta inoportuna. E o que tem de pessoas assim no mundo é impressionante. Hábito de chegar atrasado, isso é um hábito terrível e a maioria das pessoas tem isso. Você sabe que existem hábitos destruidores e hábitos construtores. Há hábitos fortalecedores e enfraquecedores. Podemos pegar como exemplo 2 ou 3 desses hábitos que eu acabei de mencionar. Por que esses 2 ou 3? Porque é onde a maioria das pessoas falha. Hábito de comer demais, por exemplo. As pessoas comem demais, elas ignoram que o trato digestivo precisa de 4 a 5 horas para fazer o processo digestivo normal e descansar. Descansar, sim. Imagine que você ligasse o seu carro e andasse com ele 24 horas por dia, todos os dias. Ou que você andasse 12 horas por dia com ele, que à noite, quando você fosse dormir, você o deixasse com o motor ligado, em ponto morto, em marcha lenta na garagem. Quanto tempo você acha que duraria o seu motor? Assim acontece com o corpo humano. As pessoas que comem demais, elas comem o tempo todo. Você sabia que tem gente que come uma vez só por dia? Eles começam às 5 da manhã e vão até meia-noite comendo, sem parar, o tempo todo comendo. Seus cérebros ficam fracos. Eles ficam obesos e eles têm dificuldades em porcarem o próprio sangue. Existe também o hábito de chegar atrasado, um hábito que no Brasil é muito comum. As pessoas marcam o horário, mas nunca chegam no horário. Aqui no Brasil a gente chega ao absurdo
Eu já estive em lugares onde me disseram, olha, professor, vamos anunciar aqui no flyer do evento, vamos anunciar que começa às 19, mas a gente vai começar às 20, porque sempre tem gente que chega atrasado. Ou seja, ao invés do cachorro abanar o rabo, é o rabo que está abanando o cachorro. E um outro hábito muito comum também é prometer a si mesmo e não cumprir aquilo que prometeu. Quando você promete coisas a si mesmo e não cumpre, então você perde a confiança em você. E quando você perde a confiança em você, ninguém mais vai confiar em você. Claro, se você nem mesmo você consegue confiar em si mesmo, como é que os outros vão poder confiar? Elimine os hábitos negativos da sua vida. Reveja quais os hábitos têm governado a sua vida. E lembre-se, como eu disse no começo, que a única maneira de se livrar de um hábito é colocando o outro no lugar. Faça uma lista dos 3 hábitos mais negativos, mais destruidores que você tem. E faça um compromisso consigo mesmo de colocar no lugar deles 3 hábitos igualmente construtores ou proporcionalmente construtores e vai eliminando. Pois como escreveu Mark Twain, não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando-o pela janela. É necessário fazê-lo descer a escada degrau por degrau. É um trabalho pequeno, de um pouco por dia. A maioria das pessoas está preocupada com isso? Não, de jeito nenhum. Os tolos, imbecis, idiotas, eles nem sequer sabem do que eu estou falando. Porque eles têm um hábito mais terrível do que todos, que é o hábito de ser idiota. Então não adianta nada. Como é que você vai? Salomão escreveu sobre isso. Saia da multidão, seja diferente, saia do rebanho. Se você se misturar ao rebanho, você vai terminar no mesmo lugar onde o rebanho termina. E o rebanho sempre termina no matadouro do fracasso e da infelicidade. Sua vida está passando por você rapidamente. Faça alguma coisa enquanto ainda dá tempo. Vale a pena ser incomum.